Uma empresa com sede em Singapura constitui uma sociedade anônima no Panamá. Essa sociedade anônima, por sua vez, emitirá um token. Os adquirentes desse token poderão receber benefícios financeiros atrelados a um empreendimento no setor de energia. Esse empreendimento será desenvolvido nos Estados Unidos. Além disso, esse token será colocado em um Automated Market Maker, como a Uniswap. A empresa quer que você faça um parecer descrevendo a natureza jurídica desse token, os regimes jurídicos aplicáveis, como esse token pode ser efetivamente comercializado, ou melhor, ofertado, sem que qualquer norma, independente da jurisdição, possa ser violada. Uma vez que a violação nesse ramo pode gerar, inclusive, consequências criminais. Esse é um caso recente que foi resolvido pelo nosso escritório e eu resolvi sanar uma dúvida de muitas pessoas sobre qual é o trabalho de um advogado especializado em tokenização e DeFi e, ao mesmo tempo, dizer para você que é advogado, que é estudante e quer atuar nesse setor, o que você precisa estudar para conseguir resolver casos como esse, porque esse tipo de caso é muito mais comum do que você imagina. Para nós que de fato atuamos como advogados nesse setor já há um tempo razoável. Bem, a primeira coisa que o advogado precisa saber é o conceito de token. Mas não adianta apenas saber por cima o que é um token. Ele precisa ter conhecimentos avançados sobre programação específica para o mercado de criptoativos. Por quê? Porque uma vez identificada a natureza jurídica desse token, por exemplo, caso esse token em uma jurisdição como os Estados Unidos ou o Brasil seja considerado valor mobiliário, o advogado precisará saber se a mera criação de um pool, de um par, em um Automated Market Maker como a Uniswap, é suficiente para caracterizar uma oferta pública de valor mobiliário em alguma jurisdição. E como que você vai poder fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso se você conseguir descrever as especificidades técnicas, tecnológicas de funcionamento de um Automated Market Maker, comparar com o funcionamento de um sistema tradicional de negociação de ativos, um sistema que nós chamamos de centralizado, e a partir dessas diferenças que você vai poder fazer a tua análise jurídica. Por exemplo, há um parecer da CVM disciplinando a oferta privada de valores mobiliários pela internet. Muitos advogados sequer sabem que é possível você fazer uma oferta privada de valor mobiliário pela internet, porque a internet, em geral, em geral não, né? A internet é pública. Mas há um parecer, porque o conceito de oferta pública é um conceito jurídico. Então, há critérios que precisam ser preenchidos. E esse parecer da CVM, ele é todo focado na construção de páginas. Como que uma página deve ser construída? O que essa página pode ter? O que ela pode não ter? E aí eu te digo algo que talvez você não saiba. Que é perfeitamente possível interagir com Automated Market Makers sem utilização de qualquer página na internet. Legal, né? Embora exista o site uniswap.org, você vai acessar, você vai ver que tem toda uma interface. E esse site ele esteja hospedado em um servidor. Eu consigo fazer todas as operações com a Uniswap sem utilizar esse site. Ou seja, se esse site estiver, por exemplo, no servidor dos Estados Unidos e os Estados Unidos falarem assim, ó, não queremos mais que a Uniswap atue aqui, eles conseguem tirar esse site do ar. Mas eles não conseguem impedir que você faça a interação com a Uniswap. Será que isso é relevante em termos jurídicos para análise
de saber se há ou não uma oferta pública? Obviamente que é extremamente relevante, porque toda a ideia de oferta pública pela internet está feita com base em uma estrutura clássica. Quando eu tenho uma alteração fática dessa estrutura, altera-se o fato, altera-se o direito. Bem, além disso, o que você precisa entender também? Claro que você vai precisar saber como que você faz a análise de um token. E aí você vai ter que estudar coisas, por exemplo, como o princípio da prevalência da substância sobre a forma, ou substance over form approach. Porque em algumas jurisdições, o que importa não é se você está utilizando o token, mas o conteúdo econômico do ativo que está sendo representado por meio de token. E aí eu pergunto para você, será que esse princípio da substância sobre a forma, que é expressamente adotado no âmbito do marketing criptoassets da União Europeia, ele é aplicável também na legislação do Panamá? Você deve saber que essa análise da substância sobre a forma não é algo pacífico. Por quê? Porque isso, em algumas análises, pode violar o princípio da legalidade, pode dar muito poder para a autoridade. Então é possível que haja diferenças. Uma jurisdição, por exemplo, mais liberal, que tem uma preocupação maior com o princípio da legalidade, com questões que nós do direito chamamos, por exemplo, da taxatividade, que elas não venham utilizar esse princípio da substância sobre a forma. E aí mesmo que você tenha um token representando um valor mobiliário, nessa jurisdição, por exemplo, isso não implicará que a tua atividade deva ser supervisionada, que no caso do Panamá, pela Superintendência de Valores. E por que isso é importante no atual contexto que nós estamos trabalhando? Porque a tokenização é um fenômeno transnacional. Dificilmente você será contratado por empresas, é possível, mas dificilmente você será contratado por empresas que venham atuar em uma única jurisdição. Em geral, as empresas elas têm atuação em vários países e elas vão procurar obter os máximos benefícios do que nós chamamos, no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização, de arbitragem regulatória. Há várias jurisdições, elas querem atrair projetos, então você vai ter uma concorrência onde algumas jurisdições, por exemplo, trazem um regime legal mais favorável para atrair projetos de tecnologia. Então o advogado ele deverá também estudar a jurisdição daqueles países que são mais utilizados para fazer a chamada arbitragem regulatória. Há vários. Falei do Panamá, mas há muitos jurisdições chamadas de jurisdições favorecidas. Então, perceba que para você atuar nesse mercado de tokenização não é algo simples, não há atalhos. Você precisa estudar a programação, primeiro que você precisa entender o fato. E você precisa também entender o direito. E é um direito muito específico. Em geral, há muitos projetos que são relacionados ao mercado de valores imobiliários, então você precisa conhecer muito a parte da legislação do sistema financeiro e do mercado de valores imobiliários. Mas é óbvio que há também projetos no âmbito da tokenização que vão para outros setores, como por exemplo, o setor do mercado imobiliário. Não confundir mercado imobiliário, que trata de imóveis, direitos imobiliários, com o mercado de valores mobiliários, que aí nós estamos falando basicamente de títulos, de ações, de debêntures, bônus de subscrição, derivativos, dentre outros. Certo? Então eu espero que nesse vídeo tenha ficado um pouco mais claro como a nossa atividade de advogado especializado em tokenização não é uma atividade simples. E que não há atalhos, você precisa se dedicar ao estudo da programação, você precisa também se dedicar a matérias específicas do direito, e não apenas do direito, mas também da economia. Porque não raramente você terá títulos do mercado tradicional tokenizados. E aí você vai precisar saber, por exemplo, o que se aplica nesse caso, o princípio da substância sobre a forma,
ou não. Depende da jurisdição. No Brasil, o entendimento da CVM é que aplica-se sim o princípio da substância sobre a forma. Então, mais do que a forma, ou seja, o fato de você utilizar token, uma estrutura de smart contract, o que importa é a natureza jurídica do ativo subjacente. Para terminar, quero dizer que eu tenho um curso de programação para finanças descentralizadas, onde nós analisamos todos os aspectos fáticos desse mercado. Se você é advogado e quer atuar nesse mercado, eu acho essencial que você faça esse curso. Ainda que você não tenha a intenção de ser programador, embora esse curso seja voltado para programadores também. Só que você deve entender o seguinte: o grau de responsabilidade de fazer um parecer como esse. Você não pode simplesmente fazer um parecer como esse para uma empresa com base em conhecimentos superficiais que você vê num portal de notícias cripto. Não faz sentido. Há risco de multas para o teu cliente. Há risco de imposição de penas criminais para o seu cliente. Então você precisa sim dominar o fato com o qual você está trabalhando. Você precisa estudar programação. Isso é muito difícil falar hoje em uma geração que está acostumada com atalhos, que acha que em 2 meses fazendo um curso, ela se tornará um advogado especializado em tokenização e finanças descentralizadas. E nós sabemos que há pessoas que acham que vão ficar ricas fazendo um curso de 1 mês, de 1 semana, que em 12 semanas dominarão o mercado DeFi de modo a fazer investimentos e ficarem milionários do dia para a noite. A gente está numa sociedade que acredita nisso. Porém, isso é uma grande mentira. A atuação em mercados como de tokenização, no âmbito jurídico, exige uma preparação, um conhecimento não apenas sobre o fato, sobre a programação, mas também sobre aspectos jurídicos. Então, estudem sempre. Temos que estar sempre nos preparando através de cursos, seja curso de extensão, não importa, mas precisamos sempre estudar, porque a sociedade ela está se modificando a uma velocidade cada vez maior e você precisa dominar os fundamentos, porque se você dominar, por exemplo, os fundamentos da programação, você não terá dificuldade de acompanhar as evoluções do mercado. Agora, se você tiver um conhecimento apenas superficial, você vai se perder muito fácil. E a análise jurídica nesse âmbito depende muito do conhecimento sobre o fato, como ficou demonstrado no exemplo do protocolo de finanças descentralizadas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido que a nossa atividade é uma atividade complexa e espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês aquilo que vocês devem estudar para, de fato, conseguir atuar nesse mercado com sucesso. Grande abraço.